Fala galera desse multiverso, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Aqui tá tudo bem também. Até porque agora é hora de resistir e rebelar. Então, meu povo, essa semana acompanhamos aí o sexto episódio de Demolidor Renascido nesta segunda temporada no Disney Plus. Antes de mais nada, se tu gostou ou não gostou da minha cara aqui, não é das mais bonitas, né? Mas ajuda aí, curte, compartilha esse vídeo aqui, dá uma comentada aí, não te custa nada, ainda me ajuda a engajar aqui o canalzinho nosso querido Careca Multiverso. Então, meu pessoal, foi um episódio bem cheio de coisas, assim, sem enrolações. Tivemos retorno da Jessica Jones, né, que já estava prometido, e conectando ela de vez ao UCM. E essa trama aí dos vigilantes sendo caçados em Nova York, apesar de ela não estar em Nova York. Seguimos na sequência da morte da Vanessa, com o Fisk ainda ao lado do corpo dela no hospital. O prefeito segue ali inconformado, inconsolável, né? E ele acaba sendo ele consolado pelo médico responsável ali, que cuidou da Vanessa, que tenta confortar ele, oferece um abraço, toca no seu ombro. Por alguns segundos tu vê até o Wilson ser um pouco humano ali. Mas eu sabia, quando ele tocou aquela mão, ele se fodeu. Ele abraça o médico e desconta essa raiva, matando ele apertado, quebrando a coluna, matando o homem ali, sem proferir uma palavra sequer, né? Sai de cena, o Buck entra para limpar a sujeira, né? Temos depois o funeral da Vanessa, com umas cenas bonitas e uns takes bonitos na igreja, né? O Wilson todo de branco, coloca uma rosa vermelha sobre o caixão, igualmente todo branco da Vanessa, novamente sem proferir uma palavra sequer, e sai de cena solitário em luto. Mas eu quero falar aqui também, vou pular um pouco da parte mais interessante que eu achei do episódio, né? Algo que a gente já vinha comentando, que vem sendo plantado aos pouquinhos, que é a relação do Daniel Blake e a Bibi Urich, né? Essa dinâmica deles eu acho que está sendo umas camadas bem interessantes da segunda temporada, porque unifica política, jornalismo e crime organizado, né? E a gente tem o Buck testando o Daniel, né, mais ainda do que já estressou ele no último episódio, né? Fazendo ele, botando ele numa prova de fogo, se ele consegue lidar com a Bibi sem ele ter que botar a mão, né? Pro Buck isso não seria nada, mas é mais uma prova final de lealdade e de frieza do Daniel, né? Mas como ponto que vai ser o ponto sem volta para ele se tornar, do que ele pode se tornar, indo pro lado obscuro de vez, ou de ele ser bonzinho e ter que pagar depois com a própria vida, né? O Buck ainda dá a dica: planta uma fake news, uma notícia que só ela poderia saber, e ver se isso vai se vazar. E assim vai ter a prova concreta de que ela está vazando as informações, né? E ele larga ali pra ela, meio que se fazendo de incomodado e tal, que o Fisk não vai tentar a reeleição, ainda mais após a morte da Vanessa, etc. O Daniel convida ela pro seu aniversário, né? E vai pra casa da mãe dele, que é um meio afastado, mais um subúrbio. E ele, tu vê que visivelmente ele não tá confortável, mesmo sendo seu aniversário. Ele tá incomodado, tá indeciso em como agir com a Bibi. Ele é um conflito de sentimentos que ele está tendo, né, com ela, assim. E ela fica prestes a divulgar essa informação para uma fonte dela, mas ela acaba agindo como humana. Ela realmente gosta do que vê dele, da pureza, da humildade, que ele é uma pessoa boa, com bons valores, com família, né? Conhece o quarto dele, poxa, e se afeiçoa realmente a ele, né? Decide não vazar essa informação, não usar ele, continuar usando ele como essa fraqueza que ele tem por ela, né? Mas o Daniel acaba achando aquele
cartão de memória que colocaram no bolso da Bibi, que eu acredito que ela não sabia. Sem ela saber, e acaba confrontando ela, isso enquanto o Bucky tá ligando pra ele pra saber se o problema do vazamento já foi estancado, né? E o Daniel fica nesse dilema agora. Ou elimina esse gargalo que é a Bibi e se vira de vez pra esse lado sombrio do clã que circunda Wilson Fisk, ou salva a mulher que ele ama, tem uma queda e tem mesmo que pagar com sua própria vida pra ela viver. E agora? Como vai ser? Mas agora, eu tenho uma coisa aqui que eu tenho uma teoria. Eu acredito que o Daniel Blake é filho bastardo do Wilson Fisk. Eu acho e vejo, tenho as minhas teorias de que o Daniel Blake vai se tornar o Rosa, vai se tornar um mafioso herdeiro do império do Wilson Fisk. Essa é a minha opinião. Jessica Jones reaparece, ela é atacada na nossa casa. Ela tem uma filha, dá pra perceber que é muito provável que essa filha também é filha do Luke Cage, né? Ela é atacada por mercenários que não parecem ser do Fisk, mas sim do Mr. Charles, algo que ela comenta com o Demolidor depois, né? E ele reapareceu. O Mr. Charles, ignorado pelo Wilson, descobre que foi enganado em relação àquelas armas, então coloca suas garras com a governadora, forçando ela a retirar o apoio ao Wilson Fisk, né? A Jéssica e o Demolidor se encontram, conversam, ela explica que após a gravidez os seus poderes oscilam, vai e volta. É bom até essa... É legal, bom não, mas é legal muito isso conversar com a oscilação hormonal e de humor, pode-se dizer assim, que mulheres têm muito após ter filhos. Legal isso, que mexeu com o corpo dela, né? O Demolidor e a Jéssica atacam o armazém onde estavam as armas do Fisk. Uma cena bem legal de luta ali contra a força-tarefa. Acaba explodindo aquele armazém, né, para deixar o Wilson mais puto ainda. Outra questão que a gente comentou anteriormente é essa dualidade entre a Karen e o Matt, que começa a se aflorar. A Karen quer ser letal, né, e ela entendeu que eles estão no meio de uma guerra e que o sistema falhou, o sistema morreu. O sistema de justiça não existe mais a lei. O Wilson Fisk e essa guerra estão acima da lei, não tem a lei. Já ficou bem claro isso nos julgamentos premeditados que teve lá do espadachim. Então, seja com o Fisk, seja com o Poindexter, é só matar ou morrer. Não tem solução isso. É isso que ela tenta mostrar. O Matt ainda impede ela de matar o mercenário. Ele pediu para ser morto ali. E eles acabam não se entendendo. Não fica resolvido isso, né? Ele ainda tem a fé no sistema e não matar. E ela tá naquela de Frank Castle, que é bandido bom e bandido morto. E a gente termina o episódio com o povo indo pras ruas, cercando a prefeitura e protestando com máscaras de Demolidor. Algo visto já tirado também das revistas, gritando, resistir e rebelar. Esse é o lema colocado nas ruas, nas pichações, e é colocado também um projetor gigante na prefeitura, passando aqueles vídeos que há 2 episódios atrás vimos pessoas que foram presas pelo Fisk gravando, dando seu depoimento, falando toda a verdade, como foram torturadas, presas injustamente pela força-tarefa, né? E o caos acaba se incendiando na cidade, aquela força-tarefa tentando conter, enquanto o Fisk, de novo em total silêncio, ainda sem proferir uma palavra no episódio, vai observando o seu império ruir, né? Nesse caos todo, aquele agente, o traidor da força-tarefa que ajudou o Demolidor dando cartão, é desmascarado e é morto, né, pelos próprios colegas, que jogam ele ali como se tivesse sido morto pelos manifestantes, assim, para liberar o pau para cantar a violência, né? E nesse meio a Karen acaba sendo descoberta e eventualmente vai ser presa, né? Uma das fugitivas mais procuradas, Karen Page. E o ápice final, né? O Demolidor vai visitar o Fisk num take ele que fica muito bom, da sua sombra da máscara e dos chifres ao rosto do Fisk. O Matt mais uma vez sendo misericordioso, tentando dialogar, negociar, não quer matar, não quer a violência. Ele fala que eles podem ir embora um para cada lado, se um abandonar a cidade outro abandona, ficar no 0-0 sem mais mortes,
Mas o Fisk diz que ele não tem mais o que perder, não tem o que ele ser tirado dele, né? O Alex sem a Vanessa. Então eles partem para cima um do outro e acaba rasgando e acabando de vez com toda a com aquele quadro tão famoso que ficou, que o Fisk comprou da Vanessa quando eles se conheceram. E ali, quando esse quadro é destruído o resto de não sanidade, mas de humanidade que o Fisk poderia ter, né? Rompeu todos os limites. O limite que ele tinha, o freio que ele tinha era a Vanessa. E essa cena deixa isso claro, que ele não tem mais freios, né? E termina ali com uma joelhada bonita do Fisk, do Matt no Fisk, onde reproduz uma capa de reinado do demônio de uma das revistas. Eu vou colocar aqui. E um Matt, ele de joelho dizendo pro Matt: você só pode me matar, porque prender não vai conseguir, porque ele está acima da lei. Quase que uma mesma cena no final da série da Netflix lá, com ele sangrando, rindo, dizendo pro Matt matar ele novamente. O Matt não o faz, né? Enfim, foi um episódio bem cheio de coisas, com várias frentes e um avanço, uma queda do Fisk, né? Algo que já foi acenado neste episódio e que a gente viu em Homem-Aranha num novo dia nos trailers. Vai ter a nova prefeita Sheila. Vimos ali a governadora já articulando isso para ela ser a nova prefeita. E é o que tá tudo se encaminhando. O trailer de Homem-Aranha, um novo dia desse spoiler, né? Mas é isso. Espero que tenham curtido a resenha. E claro, curtam a série, obviamente. Tem mais 2 episódios só. Fiquem com Deus, pessoal. A gente volta com The Boys no próximo vídeo. Tchau, tchau.